Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos, nesse momento especial de oração da manhã. Mas eu quero estar trazendo uma palavra ao coração dos irmãos para nós orarmos. Então, enquanto vai entrando aí vai entrando os nossos irmãos, eu quero lembrar que é importante compartilhar. É importante quando a nossa diaconisa Adriana passa o vídeo, a gente possa compartilhar, ser um missionário. Missionário é uma missionária de Deus. Assim como o Senhor Jesus usou, deu oportunidade àquela samaritana para levar o amor dele aos corações. Porque, lógico, foi a decisão dela. Mas Jesus se pronunciou a ela e ela se sentiu muito honrada, numa grande oportunidade daquele que viria e de que ela ouvia e que ela naturalmente tinha esperança. Então, como você está entrando aí, nossa missionária Luísa Paixão, olha o nome forte, missionária Luísa Paixão. Deus abençoe você e o Zé, a paz do Senhor, a nossa amada diaconisa Flávia está aí, Adriana, Adriana Flávia, a Sônia Menezes, vai entrando, os irmãos. Está um dia lindo, um dia bonito, de sol, e nós louvamos a Deus por esse momento. Temos orado pelo nosso bispo Carlos, já conversei com ele hoje, está se recuperando, está bem. Nosso pastor Jaidil também está trabalhando, está com saúde, falou, estamos bem, apóstolo, vamos, obrigado. Então, louvado seja Deus pelas maravilhas, Nós temos que passar as vitórias também para o povo ver que a luta tem, mas que o Senhor está conosco. Então, enquanto vai entrando, eu vou pedir a você para abrir, se você tiver a possibilidade, 2 Samuel 23, versículo 11 e 12. Vou ler só esse versículo. E sobre essa palavra eu vou estar ministrando, vou estar orando. É a oração de clamor e de ministração para que Deus abençoe os nossos dias. O interessante é que eu estava lá em Israel, quando eu fui, eu trouxe aquele chamado mezuzá. É um estilo de um pergaminho, e eu fiquei observando, na casa dos judeus todos têm. Não sei se pela idolatria, mas por causa da palavra de Deus. Ele é um pergaminho com a palavra escrita. E eu percebi que a importância da palavra que os judeus dão, o valor da palavra, e é muito importante nós darmos isso. E eu trouxe um mezuzá, e para lembrar que a palavra de Deus está dentro da nossa casa, mas não numa estante, que ela é lida, orada, e o judeu ele ora ao Deus de Israel com a palavra de Deus, e isso é importante. E nós também oramos para glorificar o Senhor. Então você que está entrando aí, graça e paz, amada missionária Valquíria, Deus abençoe, minha amada, te fortaleça cada vez mais. Adriana Rios, vai entrando aí o povo, e eu quero já ler de uma vez a palavra e não voltar mais. Então 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Eu vou ler só 2 versículos e rapidamente vou trazer a mensagem. Então vamos ler, você abriu aí, diz assim: E depois de Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e ofendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou
um grande livramento. Então é sobre essa palavra. Hoje à noite nós estaremos aí às 20 horas ministrando, né? É o Deus que dá livramento, o Deus que está com o seu povo. Nós vamos estar ministrando hoje à noite às 20 horas. E eu quero estar agradecendo domingo, já, né, como passou rápido, já vamos ter o culto de Santa Ceia. Né? Quero apresentar aí a mãe da Adriana Rios, que vai estar operando as cataratas, né? Não sei, é mais ou menos isso. E vamos estar apresentando todos os nossos irmãos. A irmã Sônia de Manaus, o seu esposo tem agradecido a igreja pela oração lá em Manaus. Ele disse que ela está se recuperando gradativamente. E eu já tomei posse, declarei, profetizei para ele que a oração da igreja e de todos que estão orando por ele, em todos os lugares, está chegando diante do Senhor e em breve não vai tardar de darmos o testemunho que ela saiu da UTI, está em casa e está recuperada para a glória de Deus. Amém? Então, agradeço aí a todos, vai botando o seu pedido, aonde chegar essa palavra, você pode, quem sabe, está querendo uma decisão de caminho, né? O que decidir? Eu, por exemplo, andei em tantas portas. Eu andei em várias portas. A gente aqui não está aqui para denegrir religiões, mas andei em portas que eu entendi pela Escritura Sagrada, que eu bati e elas não podiam resolver a minha causa. E quando eu fui ao juiz dos juízes, né, eu percebi que ele era acima de tudo isso, e aí eu entendi que eu estava passando pela porta. Então que você tenha fé, tenha fortaleza, está entrando aí cada vez mais. Vamos orar pelo Jefferson, a pedido da nossa diaconisa Adriana Fábia, Anderson. Vamos orando, vai botando os nomes. Isso vai, você que entrar também, que participar, pode estar seu parente, seu amigo. Compartilhe aí para que pessoas possam participar da oração. A oração, a palavra diz que ela pode muito seus efeitos. É a oração dos justos. Então, a gente tem essa graça de poder orar diante do Senhor para que Ele possa missionar a Lourdes, a Adriana, Flávia, vamos estar orando. A diaconisa Luci, vamos estar orando. Ronaldo, Rios e Cris, vamos estar orando. Eu apresento também o Jorge e Luana, apresento as famílias, os casais, apresento todos diante a Efigênia. Olha quantos nomes, que lista grande a nossa diaconisa tem, está apresentando aí ao Senhor, em nome de Jesus. Missionária Alba, Adriana Rios, é isso. Vamos fortalecendo, vamos apresentar o Elias, em especial também, além da Sônia de Manaus, Elias, lembrando, muito bem lembrado, o nome da missionária Alba, seu filho, né, câncer na medula. Eu creio na vitória, já falei para ela, que assim como Deus já deu tantas vitórias, é mulher de vitórias, é mulher de experiências com Deus, e é mais uma. Não é fácil a luta, né, de uma mãe, de uma esposa, vendo seu filho nessa luta, mas aí é que está o nosso Deus. Então eu quero, desde já, vamos para a mensagem, porque você tem o seu dia e tem o seu trabalho, o seu momento, em nome de Jesus. Então, se você vê o título dessa palavra, no 8, na Bíblia que eu estou lendo aqui, diz assim, os 37 valentes de Davi. Então, 37 valentes de Davi. Eu não vou entrar nessa mensagem dos 37, eu vou entrar em um, que se chama Samar. Samar, filho de Agé, né, tem outro Samar na Bíblia, o Ararita. Naquele tempo os filisteus vinham, guerreavam e saqueavam, acabava com tudo. Né? Era um saque destruidor, porque a pior coisa que tem é se você
nós trabalharmos o mês inteiro e no fim do mês nós chegar e não ter nada, não receber nada, ou está faltando o que pagar, é ruim. E quando não tem nada é pior. Então, como o povo vivia da terra, vivia de todo plantio seu e de todo gado, todo animal, né? Ovelhas, cabras. Então os filisteus vinham e saqueavam toda a plantação, tudo. Então a colheita, ela para ser plantada, para ela dar o fruto, ela dá muito trabalho. E ela tem o seu tempo, né? Então tem estações, dependendo do tipo da colheita, ela tem a estação certa do ano, todas elas têm a sua estação certa do ano para ela ter o período de regar, de cuidar da terra, para que ela possa crescer, mas que ela possa dar fruto. Então, quando chegar no tempo do fruto, da colheita, chamada colheita, os filisteus vinham e saqueavam, levavam tudo. O povo de Israel estava temeroso, estava amedrontado. Mesmo assim, trabalhava, plantava e depois perdia. Então, um desses homens, dos 37 valentes de Davi, a gente lembra muito dos 30, né? 37, na verdade, Samar, ele fez diferente. A palavra diz aqui que ele pega a sua espada. O trabalho da colheita era lentilha. Lentilha, se você observar, não é uma coisa de muito valor, nem hoje, nos tempos antigos, mais ou menos, mas nunca foi é um alimento bom, mas ele nunca foi de muito valor. E para nós hoje não tem muito valor mais do que o feijão, mais do que o arroz. A lentilha é um prato esporídico. Você pode tomar uma sopa de lentilha gostosa. Eu, por exemplo, gosto muito. Um guisado de lentilha gostoso. Mas não é tão valoroso assim no conceito. E essa plantação era de lentilha. Então, Samar, o que ele fez? Diz aqui a escritura sagrada que Samar, um dos 37 valentes de Davi, tomou a sua espada em sua mão e defendeu o seu campo de lentilha. Então diz assim: e depois dele Samar, filho de Agé, filho do Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Então foi uma fuga, o povo se acovardou, o povo se entregou totalmente ao pavor, ao medo, achou que o inimigo ia destruir. Então ele sempre perdia ele se acovardava e perdia a sua colheita. E eu quero trazer aqui eu gosto muito de dizer, abre aspas, né? O que nós temos, o que Deus nos dá, nós temos que defender, nós temos que lutar, aquilo que Deus dá não importa. Eu aprendi uma coisa muito, muito interessante, meu pastor era muito simples, né? E eu procurava ouvir ele como aquele que Deus deu orientação para me orientar. Então, ele dizia assim: Luiz, seja uma agulha. Se vem das mãos do Senhor, valorize, não despreze, porque que Deus e aquele versículo que a palavra diz é profundo, né? Sede fiel no pouco e no muito te colocarei. Olha a profundidade do versículo. Não é para você ter pouco, é o contrário, é você ser grato, ter gratidão, palavra forte essa palavra, né? Gratidão, né? É uma coisa que nós devemos ter diante do Senhor. Então, no pouco, se a gente é grato e zela por aquilo que Deus deu, não importa se pouco ou muito,
Deus acrescenta ainda mais, porque ele é o zelo, então nós não podemos desprezar, porque eu quero uma coisa maior, aquilo que eu recebo, em princípio, eu acabo desprezando. Isso não é bom. Então, eu quero estar trazendo isso para você, fechando essa aspas aqui, dizendo que aquilo que Deus te deu é o seu Éden. É aquilo que Deus, a nossa casa, é o nosso jardim do Éden. Tem que ser defendido, tem que ser guardado, tem que ser cuidado. A nossa vida, a nossa estrutura, tudo que Deus nos deu, e os bens materiais que Deus nos deu, tudo tem que ser zelado. Aquilo que está à sua mão é o que Deus te deu, é o que Deus tem nos dado. O inimigo, ele faz tudo para saquear. Às vezes Deus te põe no emprego, né? E aí vem aquela coisa toda, vem a maldade, vem inveja, vem... Por quê? Porque Deus te deu um posicionamento que você está em destaque. E aí as pessoas, o inimigo põe no coração a inveja, né? E querem pôr outros no lugar. Por quê? Porque isso é o mal, isso é os filisteus tentando te saquear. Tem que defender, tem que estar pronto para se defender com a autoridade da palavra, não brigar, mas com a autoridade da palavra. Antes era na espada, hoje é na espada da palavra, antes é na espada de aço. Mas hoje nós temos a palavra de Deus e também temos uma arma chamada 66 livros, que são gatilhos para que a gente possa lutar contra o inimigo. O que a gente não pode é esmurecer, se entregar e ser derrotado. E a função do inimigo é apavorar, é botar medo. A palavra diz que o medo, todo medo, ele é terrível. Ele nos... a gente observa isso na gente. Quando a gente tem medo, a gente... Eu achei interessante, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha um cachorro, ele era o Rottweiler. E eu criei ele, destrei, ele ficou grande, é o número maior, ficou enorme, né? Ficou um brutamonte de um cachorro. Mas ele era obediente, tudo direitinho, só que era bravo demais. Tanto que eu tive que dar porque os vizinhos reclamaram, porque ele queria tomar conta do vizinho. Ele faltava pular o muro do meu muro, porque se chegasse alguém no vizinho, os donos não. Os que eram donos de volta, ele guardava, ele não tentava nada. Mas quando ele via uma pessoa estranha, ele queria guardar. Então eles se sentiram, e falaram, aí veio a prefeitura, falou, ó, o senhor pode criar o cachorro, mas ele não pode ter visão com os vizinhos e tal, tá bom. Eu achei por bem, ele ficou muito grande, e eu achei por bem dar ele para um sítio, e dei para um sítio, e foi muito bom para ele. Por quê? Esse cachorro guardava, esse cachorro, ele lutava pelo aquele território. Esse é o exemplo, que ele viu que ele foi criado ali, e que aquele território tinha que ser defendido a qualquer custo. Assim somos nós com a nossa vida, com Cristo. Nós estamos dentro. O inimigo quer nos amedrontar, nos pôr medo. O medo vai nos fazer fracassar, o medo vai nos fazer ser destruído. Não que a gente não tenha o temor assim, mas nós vamos buscar força. A nossa força não está em nós, está no Senhor, está na mão do Senhor. Então o que Samar fez? Tomou a sua espada, o versículo 18. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra. Então ele tinha um campo de lentilha, e nessa plantação de lentilha, aquela hora, foi a hora que os filisteus vieram saquear, ele tomou a sua espada, foi para o meio do campo e lutou, pelejou e botou os filisteus para correr. Olha que tremendo. Os outros correram, perderam as suas plantações, mas a dele, ele enfincou a espada no meio, empunhou ela e disse, olha, vem, porque aqui vocês não vão levar nada. Então, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu.
e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Aqui está a chave desse contexto, desse versículo, dessa palavra. O Senhor obrou um grande livramento. Deus precisa do homem? De fato que não. Deus não precisa de nenhum de nós, mas Deus precisa para usar a nossa vida e glorificar o seu nome, mas para dar vitória para nós, porque tudo vem em nosso bem. Quando o apóstolo Paulo diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque em meu benefício, não é simplesmente o que é em benefício de Deus, é a essência da minha adoração, é a essência do nome dele ser glorificado. Obrigado, Senhor. Quando eu agradeço, e quando outros olham e diz, essa mulher é uma mulher vitoriosa, é diferente. Este homem é uma pessoa diferente. Sabe por quê? Ele serve ao Deus de Israel. Oh, glória! Assim os povos temiam o povo de Deus no passado. Temia de forma que tem que temer hoje também, não tem diferença. Escuta, conosco está o braço do Senhor, mas tem um general, senhor dos exércitos, é comandante. Todo o militarismo que eu tive no exército tem o seu comandante local, tem os coronéis, tem os generais local, mas existe um, que ele está no comando maior de todos os exércitos, que é um general, é o topo maior do exército, um general, um comandante de exército. E ele vai comandar todos os outros generais e todos os coronéis e abaixo, e vai até a última, que é o soldado. Então, ou recruta que vai se preparar. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós temos um Senhor dos Exércitos, por isso a palavra dá esse atributo ao nosso Deus, Jeová, Jesus Cristo e o Espírito Santo, Senhor dos Exércitos. Jesus, Pai e o Filho são um, Senhor dos Exércitos. Quer dizer, é Ele que é o general, Ele comanda toda a sua congregação, Ele que comanda todos os seus filhos na terra, Ele comanda toda a igreja. Só que tem uma coisa, Ele usa, aí Deus usa o homem, Deus glorifica o seu nome do homem, com certeza, nós não devemos usar Ele, mas Ele nos usa. Deus se santifica na causa, com certeza se santifica. Então é preciso, Deus só precisa que você tome a sua espada, empunha ela no meio do seu terreno, da sua gleba de terra, que é a sua casa, o seu trabalho, a sua vida cristã, o seu ministério, tudo que você pensar, pega a espada, empunha ela, meu irmão, minha irmã. Empunha agora, não tem Satanás, não tem filisteu, demônio, não tem vizinho com obra de bruxaria, não tem olhos malignos que vai te atingir, não tem feitiçaria, não tem nada, não tem hostes, nem principados, nem hostes do mal, nem potestade alguma. Como Paulo diz, o que nos separará do amor dele? Não está falando só de nós desanimarmos, ele está dizendo que nós estamos debaixo dessa potente mão, nós estamos guardado. O que vai nos atingir? É principado, é anjo, é potente? Pode vir, o capeta que for, Jesus já venceu, irmão. Quando você declarar o que não pode sair da nossa espada, da nossa mão, nosso braço, é a palavra, a espada do Espírito. Quando você pronuncia Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quando você pronuncia Jesus, o Nazareno, o sangue de Jesus tem poder. Essa é a espada hoje, que ela vai, corta e derruba o inimigo. Essa é a espada. E antes, Samar teve que empunhá-la, ir para o meio do seu terreno e lutar até que o inimigo fugisse ou caísse. Alguns caíram e outros fugiram, mas ele venceu. Deus obrou e deu grande livramento.
Deus dá livramento quando nós nos erguemos, quando nós buscamos força, quando nós somos canais para Ele. Aí Deus age, aí Deus se manifesta. Depende de mim e de você. E quando nós fracassamos, nós desonramos ao Senhor. Não que Ele fique desonrado, Ele levante outro, mas nós ficamos humilhados e o Senhor não é glorificado. Nós temos que nos erguer, está na hora de levantar a sua espada e dizer, olha, Satanás, aqui tu não vai destruir não. Essa gleba de terra que o Senhor me deu, que é a fé, o amor, o ministério, a perseverança, as bênçãos, né? Eu vou dar outro exemplo aqui que o Senhor vai me dando coisas. Então teve uma época, acho que uns 18 anos, eu não lembro bem, 17, 18 anos, acho que mais um pouquinho, por aí, 20 já. E eu comprei um Chevette para a bispa, porque eu precisava ter liberdade, eu ia orar ali, coisas, e se ela precisasse de que eu levasse ela com o carro, ficava muito preso, precisava, e eu pedi ao Senhor e consegui comprar um Chevette para ela, um Chevette até bonito na época, uns 20 anos atrás, bonito, conservado de um senhor, e aquele carro conservadão, né? Eu achei bonito, barato. Falei, ele vendeu como, disse, poxa, para mim, se o senhor cuidar bem e tal, e eu comprei aquele carro. E aí a gente deixava ele sempre ali na frente da igreja e roubaram o carro. E aí eu peguei, e ela falou, poxa, roubaram meu carro. Como não tinha seguro, foi embora o carro. E aí eu falei, eu fiz uma oração, e na oração eu fiz assim, olha, Satanás, não foi você quem pôde levar esse carro. Deus deu e Deus tirou. Deus permitiu, porque nós somos gratos a Ele, ainda que o carro tenha ido. Mas você não teve poder de ir roubar este carro. E que esse moço, que eu cheguei a ver ele, né, entrando no carro, eu disse, que esse moço seja salvo, que ele sofra pelo Evangelho, que ele leve o Evangelho àqueles que necessitam, e que ele seja agraciado por esse amor de Deus. Mas você não tem poder nenhum. Não demorou. Deus criou a situação e deu a condição de eu comprar um novo para ela. E eu comprei um zero. Você sabe por quê? Porque Deus, e eu vi que Deus se moveu, então nós temos que lutar, nós temos que orar, nós temos que determinar sobre a palavra, o que funciona é a palavra. Não adianta nós orarmos uma oração, como dizia o meu pastor, de ladainha, que eu preciso disso, preciso daquilo, Deus sabe, mas orar menos daquilo que nós precisamos e agradecer mais e declarar mais contra o inimigo, oração de clamor como essa. E nós vamos orar agora. Vou fechar a Bíblia, senão eu continuo falando. Jesus, eu quero, Senhor, nesta hora, Senhor dos exércitos, é o atributo, Senhor, que tu tem ao teu povo de Israel. E todos ficaram sabendo que havia uma diferença naquele povo, que havia uma diferença, Senhor, e eles se ajuntavam e diziam assim, então tem que ser em montão. Só que quanto mais eles se ajuntavam, tu os derrubava, e muitas vezes com um, para mostrar para eles, para mostrar para Satanás, que o Senhor tem toda a autoridade e poder, e que tu só precisa de um numa família. Ah, temos luta porque, Senhor, só eu busco o Senhor. É suficiente um para Deus. E eu sou essa pessoa na minha casa. Você é essa pessoa na sua casa. Deus de Abraão, sabendo que tu ages, que tu só precisa de um, Senhor. Para que, Senhor, a espada, Senhor, venha estar desembainhada, empunhada, e que, Senhor, e declarada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor, para que Satanás, tu saiba que este é o povo de Deus, e que não há derrota, não há destruição, não há mal. Tu cria ciladas, mas o Senhor destrói todos, como diz a palavra de Deus. Ah, se não fora o Senhor, ó Israel, o inimigo teria nos consumido, mas o laço do passarinheiro se quebrou, e o Senhor nos deu a vitória. Então, Senhor, eu creio,
Senhor, nesta palavra, eu creio, para tu ouvir, Satanás, que o povo de Deus não é povo que perde a sua colheita e que dá valor ao mínimo, porque veio das mãos do Senhor. Então, tudo que Deus nos deu, seja na área, seja emprego, seja na área financeira, seja na área emocional, na área sentimental, seja espiritual, ministério, foi dado pelo Senhor. E nós defendemos com a espada do Espírito, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora, Senhor, que caia toda enfermidade, que o campo de lentilha da saúde do povo, eu declaro agora libertação e cura, em nome de Jesus. O campo de lentilha, que é o corpo, o templo do Senhor, do Espírito Santo, eu declaro vitória e cura e libertação agora, em nome de Jesus. Que o campo de lentilha é o trabalho do seu povo, é o trabalho que o Senhor deu ao seu povo, que do suor do seu rosto comerá o teu pão. Eu declaro agora e profetizo em nome de Jesus que haja vitória, que haja, Senhor, bota em destaque, levanta, Senhor, ergue, assim como tu levantou José de dentro da cadeia para governar, assim como tu levantou a Daniel para governar, ser governador dentro da Babilônia, para que os queixos caiam e saiba que quem está em obediência, em autoridade, faz a diferença. Assim como tu levantou Misael, Ananias e Azarias a serem prefeitos, a serem homens que pudessem representar o teu nome dentro da Babilônia, seja onde for, Senhor, é um emprego, a empresa que tu deste, Senhor, este campo de lentilha está defendido e guardado e abençoado por Deus, em nome de Jesus. Essa família está abençoada, é o campo de lentilha, hoje que está defendido, Satanás, pelo nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, pelo escudo que nos guarda, que o Senhor é o nosso escudo, que o sangue também é escudo, que o nome de Jesus Cristo Nazareno é um nome sobre todo o nome nessa terra. E eu declaro agora, assim como a Samar, você é um valente, é uma valente da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua vida ministerial. Você é um valente de Davi, um valente do Senhor dos Exércitos. Deus te abençoe e essa vitória, né? Creio na cura do Elias, filho da irmã Alva, que seus tendões, medulas, ossos, nervos estejam limpos e vitoriosos, seu sangue renovado. Assim também as artérias, os pulmões, o coração e todo órgão, os rins, todos os órgãos da irmã Sônia, lá em Manaus, e de todos que aí foram pedidos nas suas causas. Isso é uma providência de Deus. Deus vai tirar da mão do inimigo. Ele não vai saquear mais. Se é financeiro, tem as contas para pagar, tu é servo de Deus, é serva de Deus. Tu tem um emprego que Deus te deu, Deus te pôs. O Satanás vai ter que engolir a espada do Senhor e vai saber que há um Deus em Israel. Deus te abençoe, fique na paz, e o nome do Senhor é glorificado, como foi por Samar. Um homem se levantou com muita força, e o Senhor te deu força para você guerrear. Deus abençoe. Até as 20 horas hoje estaremos com uma outra mensagem do Senhor para o teu coração. Fique na paz, mas compartilhe. Entra lá no YouTube, toca o sininho, inscreva. Coisa para a palavra aí. Eu não quero ir, não gosto da imagem. Eu nunca gostei. Mas o nome do Senhor tem que ser glorificado. E se o dom, eu tenho, às vezes, me trancado um pouco, eu estou aqui para o Senhor me usar e para que a palavra chegue ao teu coração, e não só ao Rio de Janeiro e Petrópolis, não só lá no centro do Rio, não só em Minas, que tem ido, não só, mas até os confins da terra. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.
seu campo seja defendido.